A pequena casa azul ficava no final da rua de terra batida, onde a cidade encontrava o campo e onde os sonhos pareciam se perder entre a poeira levantada pelos poucos carros que passavam. Suas paredes, outrora de um azul vibrante como o céu de verão, agora exibiam o desbotado da chuva e do tempo, mas ainda conservavam uma dignidade silenciosa que chamava a atenção dos poucos transeuntes. Era ali que Marta vivia há mais de 20 anos, desde que enviuvara e precisara se mudar da casa maior no centro da cidade. Os filhos haviam crescido e seguido seus caminhos, deixando-a com as memórias, algumas economias modestas e uma fé que admitia para si mesma nos momentos mais honestos, andava cambaleante como uma vela ao vento. Naquela manhã de setembro, quando o inverno começava a dar lugar à primavera, Marta acordou antes do amanhecer com um peso no peito que já a acompanhava há meses. A conta de luz estava em atraso. O dinheiro da aposentadoria não chegava ao final do mês, e a solidão parecia crescer como uma sombra que se estendia pelos cantos da pequena casa azul. Sentou-se na beira da cama, os pés descalços tocando o chão frio, e olhou pela janela pequena que dava para o quintal. A escuridão ainda dominava, mas havia uma promessa de luz no horizonte. Uma faixa tênue que anunciava um novo dia. Foi então que se lembrou das palavras que sua avó costumava repetir. Uma mulher simples que criara 10 filhos com a sabedoria das Escrituras. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, versículo 5. As palavras ecoaram em sua mente como um sussurro carinhoso vindo do passado. Marta levantou-se e caminhou até a pequena cozinha. Sobre a mesa de fórmica desgastada, ao lado da Bíblia que pertencera à sua avó, estava uma conta que chegara no dia anterior. Dona Carmen, sua vizinha de 80 anos, havia batido à sua porta no final da tarde, trazendo não apenas a correspondência que o carteiro entregara por engano em sua casa, mas também uma confissão que a fazia tremer. Marta, querida, havia dito a senhora com os olhos marejados, não sei mais o que fazer. O dinheiro da aposentadoria atrasou, não tenho nada para comer e o remédio para o coração acabou. Você poderia me emprestar uns trocados? Eu pago quando o dinheiro sair. Marta havia olhado para Dona Carmen, vendo nela sua própria fragilidade refletida. A vizinha estava mais magra, as roupas pareciam folgadas demais, e havia uma palidez em seu rosto que denunciava dias sem uma refeição adequada. Sem pestanejar, Marta havia ido até o pequeno pote onde guardava suas últimas economias, exatamente R$ 42, e entregado tudo à vizinha. Não precisa devolver nada, Dona Carmen. Deus proverá para nós duas. As palavras haviam saído de sua boca naturalmente, mas agora, na solidão da madrugada, ela se perguntava de onde havia tirado aquela certeza. R$ 42 era tudo que tinha até a próxima aposentadoria, dali a 15 dias. Como compraria comida? Como pagaria a conta de luz que vencia na semana seguinte? Sentou-se à mesa e abriu a Bíblia na página que se abria sozinha, gasta pelo tempo e pelo manuseio constante. Era o Evangelho de Mateus, capítulo 6. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Uma lágrima escorregou por seu rosto. Não era de desespero, percebeu com surpresa, mas de uma emoção que não conseguia nomear. Talvez fosse gratidão por ter podido ajudar Dona Carmen, talvez fosse o reconhecimento de que, mesmo em sua pobreza, ainda tinha algo para dar. Ou talvez fosse o início de uma compreensão mais profunda sobre o que significava confiar. O céu
Começava a clarear quando Marta decidiu sair para o quintal. O ar fresco da manhã trouxe consigo o canto dos primeiros pássaros e o aroma da terra úmida do sereno. Foi então que viu. Um pequeno broto havia surgido no canteiro, onde meses antes ela havia plantado algumas sementes de girassol que ganhara de uma amiga. Havia se esquecido completamente das sementes. Durante todos aqueles meses de preocupação, de contas em atraso e noites mal dormidas, a vida havia continuado seu trabalho silencioso. Ali estava a prova. Uma pequena vida verde emergindo da terra escura, buscando a luz que começava a pintar o céu de rosa e dourado. Ajoelhou-se ao lado do broto, tocando delicadamente suas folhinhas tenras. "Como você é fiel, Senhor", sussurrou. "Mesmo quando eu me esqueço, você não se esquece." Foi nesse momento de contemplação que ouviu passos na rua de terra. Levantou os olhos e viu um homem caminhando em sua direção. Não o reconheceu de imediato, pois a luz ainda estava fraca, mas quando ele se aproximou do portãozinho de sua casa, Marta reconheceu João, o filho mais novo de Dona Carmen. "Bom dia, Dona Marta", disse ele, tirando o boné em um gesto respeitoso. "Perdoe incomodar tão cedo, mas minha mãe me contou o que a senhora fez ontem. Eu vim aqui para agradecer e para devolver o dinheiro." Marta ficou de pé, sacudindo a terra das mãos. "Não precisa devolver nada, João. Sua mãe precisava e eu pude ajudar." "Mas preciso sim", insistiu ele, estendendo uma nota de R$ 50. "Consegui um trabalho ontem à tarde numa obra aqui perto. Vão me pagar por dia. E quero que a senhora saiba que nunca vou esquecer da sua bondade. Minha mãe chegou em casa chorando, mas não de tristeza. Era de alívio e gratidão." Marta hesitou em aceitar o dinheiro. "João, você tem certeza? Sua mãe vai precisar?" "Tenho sim. Agora posso cuidar dela direito. E tem mais uma coisa." Ele sorriu, revelando os dentes que faltavam na frente, resultado de uma vida de muito trabalho e poucas oportunidades. "O encarregado da obra está precisando de alguém para fazer a limpeza e servir café para os trabalhadores. Pensei na senhora. Paga pouco, mas é dinheiro certo todos os dias. A senhora toparia?" O coração de Marta disparou. Trabalho. Não apenas o dinheiro devolvido, mas a possibilidade de ter uma renda, por menor que fosse. "Claro que toparia, João. Mas será que eles me aceitariam? Já tenho 65 anos. O encarregado é gente boa. Eu já falei da senhora para ele. Contei como a senhora ajudou minha mãe. Ele disse que gente assim é que ele quer na obra. Pessoas de confiança." Enquanto conversavam, o sol finalmente nasceu completamente, banhando a pequena casa azul com uma luz dourada que fez suas paredes desbotadas parecerem novamente vibrantes. Marta olhou para o broto de girassol, depois para João, depois para o envelope com a conta de luz que estava sobre a mesa da cozinha, visível através da janela aberta. "Na verdade", disse João, seguindo seu olhar, "tem outra coisa. O encarregado mora numa casa grande na cidade e a esposa dele anda procurando alguém para ajudar com limpeza e cozinha 2 vezes por semana. Pensei que a senhora poderia se interessar. Ela paga bem." Marta sentiu as pernas fraquejarem, não de medo ou cansaço, mas de uma emoção avassaladora. Em menos de 24 horas, sua vida estava tomando um rumo completamente diferente. Tudo havia começado com uma escolha simples: dividir seus últimos R$ 42 com uma vizinha necessitada. "João", disse ela, a voz embargada, "você acredita em milagres?" Ele riu, um som genuíno que ecoou pelo quintal silencioso. "Dona Marta, depois do que aconteceu comigo ontem, como não acreditar? Eu estava há 3 meses procurando trabalho. Ontem, quando saí de casa para vir agradecer o que a senhora fez por minha mãe, encontrei por acaso o encarregado da obra na padaria. Começamos a conversar e ele me ofereceu o trabalho na hora. Disse que estava precisando de alguém urgente."
Eles ficaram em silêncio por um momento, absorvendo a magnitude do que estava acontecendo. O sol estava agora completamente visível, e os pássaros cantavam com mais intensidade, como se celebrassem a chegada de um novo dia cheio de possibilidades. "Sabe o que mais me impressiona?" continuou João. "Minha mãe acordou hoje de madrugada. Disse que havia sonhado com meu pai. Ele morreu há 5 anos, mas no sonho estava vivo e disse para ela não se preocupar, que Deus estava cuidando de tudo. Quando acordou, ela não estava mais com dor no peito. Fazia semanas que reclamava de uma dor forte." Marta assentiu, compreendendo. "Deus trabalha de maneiras misteriosas, João. Às vezes, precisamos dar o primeiro passo na fé para vermos seus caminhos se abrirem." "Como Abraão", disse ele, surpreendendo-a com a referência bíblica. "Minha mãe sempre contava aquela história. Deus disse para ele sair de sua terra sem saber para onde ia, mas prometeu abençoá-lo, e ele obedeceu." "Exatamente, e foi abençoado abundantemente." Marta sorriu, lembrando-se da passagem em Gênesis. Às vezes, nossa obediência começa com pequenos atos de fé, como dividir o pouco que temos. João concordou com a cabeça. "A senhora quer que eu a acompanhe na obra hoje, para conhecer o encarregado?" "Quero sim, mas antes preciso fazer uma coisa." Marta entrou na casa e voltou com um pequeno regador que encheu na torneira do quintal. Com cuidado, regou o broto de girassol, sussurrando uma oração de gratidão. A plantinha pareceu se erguer um pouco mais em direção à luz do sol. "Sabe, João, eu havia me esquecido completamente deste girassol. Plantei as sementes há meses, quando estava passando por um período muito difícil. Depois, com tantas preocupações, esqueci de regar. Esqueci até que havia plantado. Mas veja só, ele nasceu mesmo assim." João observou o pequeno broto. "Minha avó dizia que girassol é uma flor especial. Sempre procura o sol, não importa para que lado ele esteja. É como a fé da gente, sempre deve buscar a luz." Sua avó era sábia. Marta guardou o regador e pegou sua bolsa dentro de casa. "Vamos então, vamos começar este novo dia que Deus nos deu." Enquanto caminhavam pela rua de terra em direção ao centro da cidade, Marta refletia sobre os eventos das últimas horas. Havia acordado com medo e incerteza, mas agora caminhava com esperança renovada. A escolha simples de ajudar Dona Carmen havia desencadeado uma série de eventos que ela jamais poderia ter imaginado. "João", disse ela enquanto caminhavam, "posso te contar uma coisa? Quando dei aquele dinheiro para sua mãe ontem, foi literalmente tudo o que eu tinha. Eu não sabia como ia fazer para sobreviver até a próxima aposentadoria." Ele parou e a olhou com admiração. "Sério, Dona Marta? E mesmo assim a senhora deu?" "Dei. E sabe por quê? Porque olhei nos olhos de sua mãe e vi que ela precisava mais do que eu." Naquele momento, lembrei-me de uma passagem da Bíblia, em Lucas, sobre a viúva pobre que deu suas 2 pequenas moedas. Jesus disse que ela havia dado mais do que todos os ricos, porque deu tudo o que tinha. "E Deus viu isso", disse João com convicção. "Por isso está devolvendo multiplicado." "Não é só sobre receber de volta", explicou Marta. "É sobre confiar, é sobre acreditar que quando fazemos o bem, Deus está no controle, mesmo quando não entendemos como as coisas vão se resolver." Chegaram à obra, uma casa grande que estava sendo reformada. O encarregado, seu Roberto, era um homem de meia idade com mãos calejadas e sorriso fácil. Depois de uma conversa breve, Marta foi contratada para começar no dia seguinte. "A senhora parece pessoa de confiança", disse seu Roberto. "João aqui me falou do que a senhora fez pela mãe dele. Gente assim é rara hoje em dia." De volta à pequena casa azul ao final da manhã, Marta sentou-se novamente à mesa da cozinha. A conta de luz estava ali, mas agora ela sabia que teria condições de pagá-la. Mais do que isso,
Pela primeira vez em meses, sentia que tinha um propósito, uma razão para acordar todos os dias. Abriu a Bíblia novamente, desta vez no livro de Provérbios. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. As palavras pareciam ter sido escritas especialmente para ela, para aquele momento. Durante todos aqueles meses difíceis, ela havia tentado resolver tudo sozinha, preocupando-se, calculando, temendo o futuro. Mas quando finalmente fez uma escolha baseada no amor e na confiança em vez do medo, os caminhos se abriram de maneira surpreendente. Naquela tarde, Dona Carmen apareceu em sua porta com um prato de biscoitos caseiros. Fiz com o que tinha em casa, disse ela, com as cores de volta ao rosto. Queria agradecer de novo e contar uma novidade. Meu neto ligou do Rio de Janeiro. Conseguiu um emprego bom e vai mandar um dinheirinho todo mês para me ajudar. As duas mulheres se sentaram na pequena sala da Casa Azul, compartilhando os biscoitos e as bênçãos que haviam recebido. Dona Carmen contou sobre o sonho com o marido, sobre como a dor no peito havia desaparecido, sobre a alegria de ver o filho João trabalhando novamente. Sabe, Marta, disse ela, eu estava perdendo a fé. Pensava que Deus havia se esquecido de mim. Mas ontem, quando você me ajudou, eu senti que Ele estava falando comigo através da sua bondade. E Ele estava, respondeu Marta. Deus usa pessoas comuns como nós para mostrar seu amor ao mundo. Às vezes, somos instrumentos de sua graça sem nem perceber. Quando Dona Carmen foi embora, Marta saiu novamente para o quintal. O broto de girassol parecia ter crescido um pouco durante o dia. Ela sorriu, imaginando como seria quando a flor finalmente desabrochasse, grande e amarela, sempre voltada para o sol. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Marta dormiu profundamente. Seus sonhos foram cheios de luz, girassóis dourados, balançando ao vento, uma mesa farta compartilhada com vizinhos, crianças rindo no quintal da pequena Casa Azul que voltara a ter vida. Acordou antes do amanhecer, não mais por ansiedade, mas por uma antecipação alegre do novo dia. Enquanto preparava um café simples, refletiu sobre como sua vida havia mudado em apenas 48 horas. A transformação não havia sido apenas externa, com as oportunidades de trabalho que surgiram. A mudança mais profunda havia acontecido dentro dela, a redescoberta da fé, da esperança e do poder transformador da generosidade. Sentou-se à mesa com sua xícara de café e abriu a Bíblia mais uma vez. Desta vez, foi direto ao Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. As palavras ressoaram em seu coração com uma força nova. Durante todos aqueles meses de dificuldade, ela havia estado sendo guiada mesmo sem perceber. A pequena Casa Azul, que ela às vezes via como um símbolo de sua queda social, na verdade havia sido seu refúgio, o lugar onde aprendeu a distinguir entre o que realmente importava e o que era superficial. Quando o sol nasceu naquela manhã, pintando novamente as paredes desbotadas da casa com luz dourada, Marta saiu para regar seu girassol. A plantinha havia crescido mais durante a noite e ela pôde ver que em breve surgiria o primeiro botão da flor. Crescemos juntas, sussurrou para a planta. Você em direção ao sol, eu em direção à fé. Preparou-se para seu primeiro dia de trabalho na obra com um coração leve. Vista da rua, a pequena Casa Azul continuava modesta, suas paredes ainda desbotadas pelo tempo. Mas por dentro e no quintal onde o girassol crescia, uma transformação profunda havia acontecido. A escolha simples de compartilhar seus últimos R$ 42 havia reacendido não apenas sua esperança,
mas sua compreensão sobre o verdadeiro significado da provisão divina. Não se tratava apenas de ter o suficiente para sobreviver, mas de ter fé suficiente para dividir mesmo quando parecia não haver nada para dividir. Ao fechar a porta da pequena casa azul e caminhar em direção ao trabalho, Marta carregava consigo a certeza de que os melhores dias ainda estavam por vir. E que, independentemente do que o futuro trouxesse, ela havia aprendido o segredo da verdadeira riqueza: a generosidade do coração e a confiança absoluta no amor providente de Deus. O girassol continuaria crescendo, sempre buscando a luz. E ela também. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Lucas 6:38.